Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de outubro de 2023, e nessa data, nesse horário das sextas-feiras, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Hoje, nós estamos estudando na terceira parte desse livro, que esse livro é dividido em primeira, segunda e terceira parte. Na terceira parte é o capítulo 2, a importância da reunião de desobsessão. Tá? Terceira parte, a importância da reunião de desobsessão, capítulo 2. Bem, antes de iniciarmos, eu vou pedir aqui para a nossa amiga Eloá fazer a nossa prece de agradecimento aí, de abertura. Eloá, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Liga aí teu microfone. Liga teu microfone, Eloá, que eu desliguei. Pai querido, Pai amado, Jesus, mestre de nossas vidas, luz do nosso caminho, agradecidos estamos por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, mestre, para reiniciarmos estudos, para chegarmos mais perto de Ti. Obrigada pela oportunidade que nos faculta, e só temos a agradecer hoje, agora e sempre. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Graças a Obrigada, Deus. graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, estamos na terceira parte, capítulo 2, a importância da reunião de desobsessão, e o livro é esse, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então, a Sueli inicia assim, ela vai iniciar com a leitura do Livro dos Médiuns. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o Livro dos Médiuns, na questão 281, lá no último parágrafo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, tá bom, né? Porque eu estou achando... Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Está bom. Tá bom o som, né? Que eu estou vendo aqui na câmera um delayzinho, não entendi bem. Muito bem. Vamos lá. 281, do último parágrafo. Diz assim: a evocação dos espíritos vulgares. Então, quando o Kardec fala aqui em espíritos vulgares, a gente já pensa o quê? Naqueles espíritos, né, de um nível mais baixo. Espíritos levianos, espíritos inferiores, porque ele fala aqui, a evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar. Então, os espíritos vulgares são os espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio dos bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Então, ele está dizendo, ao mesmo tempo que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo, a gente pode, paralelo a isso, auxiliar quem está precisando. Então, você não precisa esperar, eu vou esperar me tornar um espírito evoluído para poder servir. Entendeu? Você não precisa disso. Por isso que ele diz aqui, todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos, fazer esse serviço ao mesmo tempo, de instrução, evolução e auxílio. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos.
e da prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. De que lhe serve obter delas, né, dessas manifestações dos espíritos, belas comunicações de espírito de escola? De que lhe serve obter da manifestação dos espíritos apenas comunicações de espíritos de escola, se isso não faz melhor para consigo mesmo? Então, o que adianta o cara dizer assim, eu só quero receber comunicação de espírito elevado? Negócio de sofredor, eu não gosto de sofredor. Eu me lembro uma vez que na nossa reunião mediúnica, um companheiro uma vez virou-se para mim e disse assim, Rose, eu queria sair da minha mesa. Eu disse, por quê? Aí ele estava até querendo uma vaga na minha mesa como doutrinador. Porque lá na minha mesa, né, os nossos doutrinadores eram doutrinadores que tinham bastante conhecimento, então viam espíritos com um pouco mais complexidade. E ele foi lá, passou um dia lá, viu o trabalho, né? Aí virou-se para mim e disse assim, Rose, eu gostaria de sair da minha mesa. Será que eu não poderia vir trabalhar na sua mesa? E deixou na sua saia justa, né? Porque eu tinha 2 bons doutrinadores. Aí eu falei assim, mas por quê que você quer sair da sua mesa? Porque lá na nossa mesa a maioria das comunicações são de espíritos sofredores. Né? São de espíritos sofredores. Então, eu entendi o que ele queria. Ele queria poder fazer a doutrinação daqueles espíritos mais sabe? Light, Aqueles mais difíceis. Não, mais difíceis que ele queria. Mais difíceis. Sim, ele queria, de certa forma, doutrinar aqueles espíritos, tipo assim, de sacerdotes, de espíritos que grandes têm vultos. para você fazer um embate maior, entendeu? Que exigiria dele assim, uma doutrinação mais profunda. Então, ele usou esse, ele disse, eu gostaria, porque lá é só sofredor, só sofredor. Aí quase que eu falei, assim, eu não falei, é claro. Sofredor, meu amigo, somos todos na Terra. Se você for olhar ali, colocar na mesa, está todo mundo no mesmo barco, que somos todos sofredores, né? Então, de que ele serve? De que serve para o médium apenas obter comunicações de espírito de escola, se isso não faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem de tocar as chagas. Por exemplo, é uma comparação aqui, né? Eu respeito muito os médicos que trabalham em postos de saúde. Normalmente, se você for fazer uma avaliação, os médicos de postos de saúde são os melhores médicos. Porque eles lidam com tudo quanto é tipo de problema num posto de saúde. Eu tive a prova disso quando eu, trabalhando, né, com alunos que viviam em lixões, aquela coisa. Houve uma época no município que vi umas turmas assim, né? Esqueci o nome, aceleração. A aceleração. Na minha época chamava aceleração. E eu tinha um aluno que era catador de lixo. A turma toda era de aceleração, toda a turma. Eram uns 25, 20 alunos. Todos eram alunos com certas deficiências, de dificuldade de aprendizado, aquela coisa. Mas eu tinha um que era catador de lixo. E eu contraí uma bactéria dele, violenta. Ele já estava acostumado a fazer aquele trabalho, então ele tinha bactéria, mas ela já não fazia. Então eu peguei, porque eu dava aula para ele, né? E eu peguei. Eu fiquei quase um mês me tratando numa clínica particular. E a médica não conseguiu detectar o que era. Nem depois que eu fiz um exame de sangue. Ela não sabia. No final, eu fazia até teste de HIV. Ela não conseguia detectar. Aí um dia eu acordei, eu estava coberta de chagas mesmo, né?
Eu falei, meu Deus, que é isso? Ela nada, ela não conseguia. Aí eu fui para o posto de saúde, lá do tanque, aquele posto de saúde do tanque. Quando eu entrei na sala para conversar com a dermatologista, eu entrei, eu devia estar uns 3 metros dela. Ela olhou para mim e disse assim, eu já sei o que você tem. Eu olhei assim, né? Ela, você tem uma bactéria, Erythrema multiforme. É uma bactéria que a gente pega do lixo. Assim mesmo. Aí ela falou, o que você faz? Eu disse, sou professora. Você tem aluno que mexe com lixo? Eu disse, tenho. Ela, tá aí daí que você pegou. Aí ela assim, você só viu isso agora? Eu falei, não, eu estava me tratando com outro médico. Aí ela disse assim, me dá seu exame de sangue. Eu falei que, quando ela olhou o exame de sangue, tá aqui, ó, no seu exame a bactéria. A médica não tinha percebido do consultório. Ela disse, está aqui, ó, no seu exame de sangue. Você vai fazer biópsia, porque essa bactéria pode deflagrar 3 doenças. 2 ela falou, não me lembro. A terceira ela falou, é hanseníase. Então, a bactéria pode deflagrar 3 doenças. Uma que ela falou, não me lembro, a outra não, e a outra era hanseníase. Mas se você tiver contraído hanseníase, tem problema. A gente tem farmácia aqui no posto, eu te dou a receita, você vai lá, compra, eles vão te dar os comprimidos, você vai tomar aqueles comprimidos durante certo tempo e resolve o teu problema. Aí eu fiz a biópsia, não acusou hanseníase, acusou uma outra coisa. Mesmo assim, ela me mandou eu tomar os comprimidos lá do posto, que eram os comprimidos imensos do posto, tomei, ficou bom, acabou. Entendeu? Então, normalmente, minha mãe já falava, quando a gente era criança, e a gente morava ali no Camburim, aí minha mãe levava a gente lá no posto de saúde de Vargem Grande. Não sei se vocês conhecem. Tem lá em Vargem Grande, o posto de saúde antigo, prédio antigo, a beça. Olha, médicos espetaculares. Um médico que trabalha com a população mais pobre, mais carente, né? Então, eu quero dizer que seria dos pobres se os médicos se recusassem a lhe tocar as chagas? Que médico que trabalha em posto de saúde encara tudo. Encara tudo. Clínico geral, dermatologista, ginecologista, eles veem de tudo. Então, eles se tornam ótimos médicos. E eles lidam com a população mais simples, né? Eles não têm isso com ele. É a mesma coisa que Kardec está falando aqui. Por que você faz questão de doutrinar apenas espíritos, mas, mesmo que seja espírito menos evoluído, mas que tem uma carga cultural, intelectual maior, para ficar grandes embates? Ah, você não gosta de doutrinar, de conversar, dialogar com o espírito sofredor? Ele fala sobre isso. E realmente tem alguns médios que não gostam. Ah, só sofredor, já chega chorando, reclamando, pedindo isso, entendeu? Então, ela chama atenção para isso, de Kardec. E é esse trecho aqui que a Sueli destaca, né? Aqui no finalzinho, ó, há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações do espírito, e dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. Então, a gente tem que estar sempre preparado para lidar com todos. Com todos. Nós não temos que fazer seleção, né? Eu quero trabalhar numa mesa onde só venham espíritos ou mais elevados, ou mesmo que não sejam elevados, mas que permitam ao doutrinador travar um duelo verbal, entendeu? Com os espíritos. Então, ela continua aqui, a Sueli. Reunião de desobsessão. Oásis de refazimento espiritual. Todo mundo sabe o que é um oásis, né? Vamos dizer assim, seria uma pequena ilha no meio do deserto, onde o viajante encontra sombra e água fresca. Então, oásis de refazimento espiritual. Pronto-socorro de espíritos sofredores. Hospital de amor para os doentes da alma, né?
O aposento, diz a Sueli, vou apagar essa luz um pouquinho, o aposento destinado à reunião de desobsessão é dentro do templo espírita. Então, ela está dizendo que o lugar adequado para uma reunião de desobsessão é a casa espírita. Ninguém deve se atrever a querer fazer reunião de desobsessão na sala da sua casa, tá? Então, o local apropriado à reunião de desobsessão é dentro do templo espírita, o local onde são medicadas mais diretamente as almas. Porque nós sabemos que o templo espírita é um hospital, é um templo religioso, é uma oficina de trabalho e é uma escola. O templo espírita são essas 4 coisas: escola, oficina de trabalho, templo religioso e hospital. Tá? Então, é nesse hospital onde devem ser medicadas as almas, né? Porque, como ela disse aqui, hospital de amor para os doentes da alma. Porque só vai procurar o hospital quem está doente. Quem está com saúde não procura o hospital. Então, se a pessoa chega à casa espírita em desequilíbrio, ela está doente, então ela precisa do hospital. E é ali que deve acontecer a reunião de desobsessão. Aí ela continua assim: é a este ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas e que requer cuidados especiais da espiritualidade maior, que são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Então, na reunião de desobsessão, a reunião de desobsessão é para tratamento dos desencarnados. Encarnado se trata na reunião pública ou na reunião de tratamento espiritual, como tinha lá no CO e na terça-feira. Desencarnado é na reunião de desobsessão. Então, é nesse hospital, preparado, cuidado pela espiritualidade maior, que são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Nenhuma outra medicação existe mais adequada e nem mais bem indicada. As chagas morais, as dores, né? As chagas morais, que são as dores que estão esculpidas no âmago do ser, a tortura do ódio, e há muito ódio, né? Dentro das criaturas, que abrasa aquele que o alimenta, o coração que renegou a Deus e que se apresenta enjaulado dentro de si mesmo, o suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas. Essa frase aqui é forte, não é? Olha só. O suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas, o infeliz acorrentado às grilhetas do vício, todos, enfim, que representam o cortejo das agonias humanas, só alcançarão alívio e tratamento, resposta e orientação na medicação universal do amor. Então, ela foi aqui perfeita na ideia que ela colocou. E ela diz assim deduz-se que a reunião de desobsessão só alcançará produtividade e êxito nos seus trabalhos quando toda a equipe encarnada aprender a cultivar este medicamento. Que medicamento é esse? O amor.
Ela falou, medicação universal do amor. Então, né, a reunião de obsessão só alcançará produtividade e êxito nos seus trabalhos quando toda a equipe encarnada aprender a cultivar este medicamento, que é o amor, no seu próprio coração, para doá-lo aos que dele necessitam. Então, aqueles que não se amam, aqueles que não têm o amor no seu coração, como é que ele vai cuidar do outro? Como é que ele vai tratar do outro? É isso que ela está falando. A equipe espiritual que dirige a equipe terrena, por certo, aguarda essa cooperação, alimentando esperanças quanto à nossa atuação. Então, a equipe espiritual que dirige a equipe terrena. Então, nós temos que ter noção, né, noção que existe uma equipe espiritual dirigindo a equipe terrena, que o serviço não está de qualquer jeito, tá? Existe uma equipe espiritual dirigindo e coordenando o trabalho. Então, vê aqui, né? E eles aguardam essa nossa cooperação para alimentando esperanças quanto à nossa atuação. Eles ficam aguardando, né? Alimentando esperanças quanto à nossa atuação, porque eles necessitam da nossa atuação. Então, eles, né, vêm chamando a nossa atenção. Cultive o amor no coração, né? Aprenda a se amar, a se respeitar, e ame no seu próximo, para que você, ao receber aquele companheiro ali, cheio de necessidades, e são muitas as necessidades dele, você possa tratá-lo com amor e com muito carinho. Tem um livro, é do Chico, Psicografia do Chico, né? É aquele chamado... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Só um minutinho. Tem um livro chamado Voltei. Parece, né? Agora são tantas obras que eu fico meio perdida. Que o irmão Jacó, é do irmão Jacó, Voltei, né? E ele também foi doutrinador. Também foi doutrinador. Quem leu esse livro deve lembrar dessa história. Ele era um doutrinador, mas ele era um doutrinador meio assim, durão, sabe? Porque às vezes tem aqueles doutrinadores que não têm muito tato, muita psicologia, e fica ali, oh, você está errado, você tem que acreditar em Jesus, você não pode, sabe? Aquela coisa meia dura, né? Aquela coisa meia fria, sempre ali, ó, batendo em cima do espírito, sem muito respeito, sem aquela piedade, entendeu? Você tem que mudar, não pode continuar assim. E depois, eu com a certeza que é no livro Voltei, ele vai verificar, não é isso mesmo, Alberto? Isso, ele vai verificar o quanto, muitas vezes, ele não foi assim, vamos dizer, misericordioso, muito misericordioso, sabe? Era aquela coisa durona, sargentão, oh, você não pode ser assim. E ele depois, se eu não me engano, no livro, há muitos anos que eu li, nossa, muitos anos, ele vai se arrepender. Ele vai ver que ele poderia ter sido mais. Alberto, comenta aí você que está... Não, é isso mesmo que você está dizendo, está indo pelo caminho certo. E aí depois ele se arrepende, ele percebe que ele não tinha tanta luz que ele imaginava que tivesse. E aí ele percebe os erros, os equívocos que ele cometeu, né? Mesmo atuante na doutrina e etc. Não posso.
E é por onde você está dizendo. Ele era muito rigoroso com os companheiros de Isso. trabalho na casa espírita. Ele não tinha delicadeza, momento, ele era muito rude de falar com as pessoas e também na doutrinação não tinha esse feeling do amor. Exatamente, né? Por isso que a Sueli diz aqui, Era burocrático, né? Ele ia com isso, cumpria burocraticamente aquela atitude de esclarecimento. por isso que ela diz aqui, assim deduz que a reunião de desobsessão só alcançará produtividade e êxito dos seus trabalhos quando toda a equipe encarnada aprender a cultivar este medicamento, que é a medicação universal do amor, no seu próprio coração, para doá-lo aos que dele necessitam. Né? Então, a equipe espiritual que dirige a equipe terrena, por certo, aguarda essa cooperação, alimentando esperanças quanto à nossa atuação. Então, você tem que aprender a amar, a entender, a ver a situação do companheiro. Eu estou fazendo o culto do Evangelho com o livro Coragem, de Emmanuel, né? Não, de Chico Xavier. São vários espíritos, vários espíritos. Esse livro traz muitas mensagens relativas a isso, tá? Da necessidade que a gente tem de respeitar as pessoas, entender que cada um tem o seu modo de ser, entendeu? Que você tem que compreender isso. Não quer dizer passar a mão na cabeça sempre, não, mas entender que nós somos individualidades. Então, você nunca vai ter, você não pode exigir que as pessoas sejam iguais, ficar cobrando certas coisas das pessoas dessa bandeira burocrática e dura. Então, é muito bom esse livro Coragem. São mensagens relativamente pequenas, mas de um conteúdo fantástico. Eu agora já peguei mensagem de Albino Teixeira, Meimei, Irmã Sheila e Emmanuel. Cada mensagem fantástica, gente, sobre isso. E eu trouxe aqui um artigo, um texto, né, para a gente aprofundar um pouco isso que a gente está conversando aqui com a Sueli. São 2 textos, não são muito grandes, não, de 2 livros. Um livro, eu acredito que todos estão vendo? Eu estou vendo. Estou. Aí, então, a primeira é de um livro, ele está até aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o livro. Dá para vocês verem? Dá para ver sim, Rose. É esse aqui, Esclarecendo os Desencarnados. Ele é fininho, tá vendo? É o que eu botei ali. Gente, esse livro é fantástico. É do Humberto Ferreira. Humberto Ferreira. É maravilhoso, maravilhoso esse livro. E ele trabalha com essas questões, sabe? E ele vem dizendo aqui, o papel dos espíritos. Esse capítulo, ele diz assim, embora seja importante o trabalho desenvolvido pelos encarnados, a coordenação e execução das atividades numa reunião mediúnica fica a cargo do plano espiritual. Foi o que a Sueli falou aqui. Tá? Ela disse aqui que esse trabalho, ela diz aqui do terceiro parágrafo, é a este ambiente, que é o da casa espírita, apropriado, revestido de vibrações adequadas e que requer cuidados especiais da espiritualidade maior, tá? Então, são os espíritos que coordenam esse trabalho. Então, ele coloca aqui, a coordenação e execução das atividades de uma reunião mediúnica fica a cargo do plano espiritual. A equipe de trabalhadores espirituais, é muito grande e as atividades extensas
Então, é muito trabalho que eles têm que fazer. Tá? É muito trabalho que eles têm que fazer. Então, a equipe de trabalhadores espirituais é muito grande. Tá? Então, tem muito trabalho para ser realizado. Destacaremos aqui o papel dos assistentes ou mentores espirituais. Ô, Rose, Oi, fale. esse termo é o quê? É o mesmo termo para a mesma coisa, assistentes e mentores? Sim, 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 são os assistentes da reunião, né? São aqueles que ficam nos ajudando. Eles não são, eles não só são responsáveis pela coordenação dos trabalhos, como pela assistência direta aos esclarecedores, que são os médios dialogadores. Então, além deles, né, serem os responsáveis pela coordenação, execução das atividades, eles também são responsáveis pela assistência direta aos médios dialogadores. Ô, Rose, desculpe te interromper. Eu tinha a ideia de que quem dava assistência ao dialogador ou esclarecedor fosse o seu próprio mentor. São Não, os mentores espirituais. ajuda. Ele Não, também. mas aí o que eu estou entendendo é que aí existe, tem o meu mentor e uma equipe da casa, os, men- Tem. os mentores da casa que Então, olha só, dão assistência ao esclarecedor. Eu pensei ele que o está meu dizendo mentor é aqui. que me orientasse Olha nesse só o que ele está dizendo aqui. esclarecimento. A equipe de trabalhadores espirituais é muito grande. E as atividades extensas. Os mentores espirituais são ali. Eles são os mentores do trabalho da reunião de sucessão. Você está falando daquele. Porque, na realidade, a gente não sabe realmente quantos amigos espirituais a gente tem, né? Tem aquele que te orienta para outras questões da tua vida, do teu dia a dia, não é? E tem aquele do Não, trabalho. Tem aquele do trabalho. Nós temos, Alberto, na realidade, nós temos inúmeros amigos que nos ajudam. Inúmeros. Tá? Agora, tem aqueles que trabalham na reunião mediúnica. Estão ali para trabalhar a reunião mediúnica. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma reunião mediúnica de atendimento aos desencarnados. Então, a equipe de trabalhadores espirituais é muito grande. Eles não só são responsáveis pela coordenação, mas estão ali para dar assistência direta aos assistente. médios dialogadores. Entendeu? Eles trabalham naquela reunião. Então, eles vão dar ali ajuda aos médios dialogadores para aquele trabalho, para o trabalho da reunião mediúnica. Não quer dizer que esse que vai te auxiliar na reunião mediúnica seja aquele seu orientador. Vou usar um termo que não é muito adequado, mas que aí o pessoal usa. Não é o seu anjo da guarda, entendeu? Ele é o trabalhador daquela reunião mediúnica. E atente aos médios esclarecedores. Ele pode, de repente, até atender 2 médios esclarecedores. Você não sabe da capacidade deles. Não quer dizer que você tem um médium, um mentor espiritual, para cada dialogador. Pode ser o mesmo para 2 dialogadores. Você entendeu? Então, há vários espíritos ali trabalhando naquela reunião. Então, uma hora pode ser um dando orientação ao médio dialogador,
Outra hora é um outro espírito que vem com uma outra problemática, que aquele orientador espiritual conhece, então ele vai dar assistência àquele médium. A gente não pode ficar achando que é aquela coisa quadradinha, entendeu? Que é aquela coisa quadradinha, cada um com o seu orientador. Tem que ser ele para o mesmo médium. Não, é uma equipe trabalhando ali. É uma equipe trabalhando. Então, tem hora que pode ser um que vai dar orientação ao médium dialogador para atender determinado espírito. De repente, se chega um espírito com muita dificuldade, vamos imaginar um desses espíritos vindo dessas regiões de muita dor e sofrimento. Aqueles espíritos que, quando chegam, todos os outros médios param de dar comunicação. A Vera está sabendo o que eu estou falando. Às vezes, né, você está ali, são 2 médios dando comunicação. Às vezes chega um espírito com um grau de dificuldade muito grande. Todos os outros médios psicofônicos param de dar comunicação. Só ele dá. Já aconteceu isso na minha mesa várias vezes. Só um está dando. E, de repente, quando esse espírito, que vem com muita dificuldade, normalmente, isso eu já vi acontecer. Eu não sei se é uma regra ou se acontece a qualquer hora, mas eu já tinha percebido algumas vezes que, normalmente, quando o trabalho estava para ir ao encerramento, por exemplo, o trabalho terminava 9 horas. Quando dava assim, umas 15 para as 9, faltando uns 15 minutos, esses espíritos eram trazidos. Muitas vezes acontecia assim, se aproximando do final da reunião, vinha um espírito como esse, com dificuldade. Muito, sabe, com muito problema, muito desequilibrado. E aí os outros psicofônicos não davam mais comunicação. Ficava só ele dando comunicação. Eu vi isso acontecer várias vezes. E comecei a observar que, na maioria das vezes, ele vinha já quase no final da reunião. Pode ser que um espírito desse nível hajam 2 benfeitores ali, amparando o médio esclarecedor. Nós não sabemos, né? O que a gente não pode imaginar que é um para cada um, certinho. É um trabalho dinâmico. É um trabalho dinâmico. Por exemplo, quando, às vezes, uma pessoa vai fazer uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia do cérebro, tem vários cirurgiões na sala. Não tem um cirurgião só. Às vezes tem 3, 4 cirurgiões na sala. Entendeu? 2 ficam ali atendendo o paciente e 2 ficam ali dando o apoio. É uma equipe cirúrgica. Está conseguindo me acompanhar, Alberto? Alberto, está aí? Sim, estou conseguindo sim, Rosa. Entendeu? Então, às vezes, é uma equipe cirúrgica. Entendeu? Então, pode ser mais de um. Então, isso aqui, eles não são só, eles não são, são, né, responsáveis pelo trabalho, pela coordenação do trabalho, como pela assistência direta aos esclarecedores, que são os médios dialogadores. Na realidade, são eles que conduzem o esclarecimento, sobretudo quando os esclarecedores procuram agir efetivamente como médios, aprimorando a intuição e procurando sondar as sugestões dos espíritos. Então, às vezes, o médium esclarecedor, ele está ali muito concentrado para captar a mensagem que vem do alto, entendeu? Para captar a mensagem dos benfeitores, aprimorando a intuição dele, né? Aplicando aquilo que ele já conhece, que é a intuição, né? Não é uma coisa que vem de dentro para fora? Aprimorando o que ele já, captando bem o que ele já conhece, usando do conhecimento que ele já adquiriu, da experiência que ele já conquistou, e, ao mesmo tempo, sondando as sugestões dos espíritos. E aí eles vão dando, né, aquela orientação,
os benfeitores para o atendimento daquele irmão. Os trabalhadores encarnados precisam também ter uma ideia clara das atividades dos espíritos auxiliares, que eles chamam de os arquitetos espirituais, que são esses mentores espirituais. Conforme designação dada por um espírito chamado Efigênio S. Vitor. Esse espírito, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 44, ele se apresenta na reunião, onde o Chico é o médium psicógrafo. Ele dá a comunicação, e o Chico vai escrevendo. Ele vai explicar como é que funciona isso. Ele vai explicar, tá? Segundo o autor espiritual, que é o Efigênio, esses espíritos auxiliares, os arquitetos espirituais, são responsáveis pela manipulação de matéria mental para a formação de quadros educativos durante a reunião de desobsessão, para o atendimento aos espíritos desencarnados. Então, quem quiser, eu trouxe aqui a mensagem, mas quem quiser depois retornar a mensagem, estudar, é muito importante. Ela está no capítulo 44 do livro Instruções Psicofônicas. Eu tenho até o PDF desse livro, vou botar no grupo. Quem quiser, procura lá a lição 44. Então, o Efigênio, que é o espírito que vai dar a comunicação, ele é um trabalhador. Ele vai falar que os espíritos, né, são responsáveis pela manipulação de matéria mental para a formação de quadros. Eis o que diz o Eugênio Vitor no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 44. O capítulo chama-se Arquitetos Espirituais. Ele diz assim: examinando os variados setores de nossas atividades, encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais. Então, ele está falando da equipe espiritual, né? Do trabalho mediúnico que é feito na reunião. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Repara, ele fala, em cada reunião espírita, orientada com segurança. Então, o dirigente da casa, o dirigente encarnado, tem que ter bastante, um conhecimento razoável, tem que ter segurança naquilo que está realizando, para, entendeu? Contar com a presença, o trabalho desses espíritos arquitetos. Que eles dão outros nomes, benfeitores espirituais, tá? Esse aqui eles chamam de espíritos arquitetos. Mas é tudo a mesma coisa. São os trabalhadores da reunião, são os trabalhadores desencarnados, tá? Eles aqui, simplifiquemos o assunto, quanto seja possível, para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Ele está dizendo que os arquitetos espirituais são obreiros silenciosos. Trabalham ali na reunião sem que muitos de nós encarnados tenhamos noção do trabalho que eles realizam. Aí ele diz aqui, como em toda parte, quer dizer, aqui no plano espiritual, como em toda parte, onde tenhamos uma agremiação, quer dizer, uma reunião de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido. Então, ele diz que quando você reúne um grupo de pessoas ou espíritos determinados a trabalhar com amor, em socorro aos mais necessitados, forma-se naquele ambiente, como produto das nossas boas vibrações, das nossas energias,
uma atmosfera ambiente, um centro mental definido. Porque as pessoas, os espíritos ali reunidos, estão, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra, talvez seja liberando um pouco do seu fluido para aquele ambiente. Então, naquele ambiente, forma-se um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Então, o ambiente, todos os pensamentos daqueles que estão ali se dedicando àquele trabalho, eles se convergem, se dirigem para aquele ambiente, formando esse centro mental. Podemos dizer assim, uma usina, né? Esse centro mental abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, que são a reunião dos fluidos emanados pelas pessoas e pelos espíritos trabalhadores. E de que se servem os trabalhadores, a que nos referimos, que são os espíritos arquitetos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento. Então, esses espíritos arquitetos vão lançar mão desse plasma sutilíssimo para a criação de formas de pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos companheiros dementados, doentes, desequilibrados, que intentamos socorrer. Por isso, oi, só um instantinho, por isso que tem uma frase que diz assim, o homem socorre o homem é socorrido pelo próprio homem. Entendeu? Pode falar, Alberto. Em função Gente, só um instantinho, eu estou botando uma coisa aqui na boca, porque a minha pressão está um pouquinho baixa, estou tendo que botar coisa salgada na boca. Fala aí, Alberto. Tá. Esse aproveitamento, né, dessa produção plasmática, é por isso que no salão em qualquer centro, necessário o silêncio, não pode ter papos vulgares, conversas, né, sem sentido, tem que ser um local em que você já chegue para fortalecimento mental daquele propósito naquele ambiente. E aí você, todos focados nesse mesmo propósito, é utilizado, então, como está escrito aí, tudo que é produzido de bons plasmas pelas pessoas presentes, né? Exatamente. Por isso que se diz, o homem socorre o homem com o próprio homem. Então, todos que estão irmanados nesse objetivo do serviço ao próximo vão liberando esses fluidos, que esse plasma sutil é um fluido, são esses fluidos que ficam ali concentrados, né, como uma usina. E esses espíritos arquitetos, os trabalhadores silenciosos, vão lançar mão desse fluido, parte desse fluido, para criar formas de pensamento adequadas para o tratamento desses companheiros dementados que foram levados para a casa espírita. Eu não sei se vocês já perceberam, quem trabalhou em mesa mediúnica ou trabalha, que às vezes, quando o médium, né, o dialogador, está ali conversando com o espírito às vezes diz assim, eu estou vendo aqui uma coisa assim, eu estou vendo uma coisa ali. Às vezes ele diz isso, que na frente de nós agora surgiu isso, surgiu aquilo. Entendeu? Então, são formas de pensamento criadas pelos espíritos arquitetos, os benfeitores espirituais, para auxiliar no tratamento daquele companheiro. Aí ele diz assim, uma casa como a nossa é a casa espírita onde o Chico trabalhava, onde a mensagem estava sendo dada ali, entendeu? Tem que dizer aqui,
uma casa como a nossa, porque aí a casa espírita física se reúne com a casa espiritual. Uma casa como a nossa será inevitavelmente um pouso acolhedor, abrigando em nossos objetivos de confraternização os amigos desencarnados, enfermos e sofredores, a se desviarem na sombra, para que se recuperem os doentes, os dementados. É indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Porque, como nós já estudamos aqui, uma forma de pensamento ela pode ser uma imagem estática, como pode ser uma imagem dinâmica, que tenha movimentos. Então, ele está dizendo assim, para que eles se recuperem, é indispensável, recebam o concurso de imagens vivas, dinâmicas, sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Então, os espíritos dementados, eles se recolhem, se fecham dentro deles mesmos. E, muitas vezes, com aquelas imagens tétricas, que estão quase como que congeladas, incrustadas nas suas mentes. Então, é preciso se colocar novas imagens ali, em substituição àquelas que eles estão, né? Principalmente suicidas, pessoas que cometeram crimes muito graves, né? Então, é preciso substituir essas imagens, ou então colocar essas imagens, essas novas imagens, sobre as outras, para fazer com que as outras desapareçam. E para esse gênero de colaboração especializada, é um trabalho que não é feito por qualquer um. Reparou? E para esse gênero de colaboração especializada, são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes, o passado, que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem. Então, tudo isso é realizado por esses arquitetos da vida espiritual, né? Toda essa mecânica, a criação desses painéis, essas formas de pensamentos que devem ser coisas, né? Como ele fala, painéis para envolver esses irmãos e levá-los à metamorfose. O que é uma metamorfose? Não é uma transformação, uma metamorfose mental, que é imprescindível para que o bem se instale. Aí ele diz assim, é assim que, o Efigênio falando, é assim que aqui dentro, aí nós vamos dentro daquilo que o Alberto estava falando, olha só, é assim que aqui dentro da casa espiritual, da casa espírita, seja a casa espírita física, a casa espírita... A espiritual não precisa nem dizer, né, gente? Pelo amor de Deus. É lógico que lá é tudo organizado. Estão falando mais da nossa. É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, horário de trabalho, da reunião pública, dos estudos, por isso ele diz, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas. Lembra que eu falei que a casa espírita é um templo, um hospital, uma escola, uma oficina de trabalho? Lembra? Eles fazem essa transformação no âmbito espiritual da casa. Por isso que, como disse o Alberto, quando você penetra numa casa espírita, você tem que estar consciente que ela é um templo religioso, uma escola, uma oficina de trabalho e um hospital.
Então, em nossos horários de ação, formam-se na casa espírita jardins, porque os espíritos chegam, de repente vêm de lugares muito tristes, né? Muito tristes, e de repente se deparam, esses espíritos doentes, dementados, com um lindo jardim cheio de flores. É a casa espírita, né? A espiritual. Olha como aquele espírito deve ficar. De repente ele vem de um deserto horrível, aonde a mente dele o levou. Ele vem de um lugar de muito dor e sofrimento, ele é trazido para a casa espírita, e de repente ele se depara com um jardim cheio de flores coloridas. Então, formam-se também templos, fontes de água, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros, em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tomando a realidade pregressa, quer dizer, voltando lá no passado, quando ele ainda não tinha se comprometido, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Então, muitas vezes, quando o espírito adentra a casa espírita e encontra essas coisas, essas belezas, ele relaxa, ele se desarma e abre o quê? Abre o espaço para que os amigos espirituais possam levar o socorro, a palavra a ele. Aí ele diz aqui, delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho, para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se um amparo a todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de mais alto. Então, olha só, esses amigos espirituais, quando chega um doente à casa, eles vão fazer um atendimento completo àquele paciente. Eles vão ver toda a história passada dele, vão ver os problemas que ele enfrentou, as dificuldades, os delitos, as tragédias, que ficaram, olha o que ele diz aqui, à distância. Porque o histórico daquele companheiro pode ser um histórico muito longo. Nós sabemos que nós não somos espíritos novatos. Nós viemos de uma longa, longa caminhada. Esse retrospecto pode chegar a 2, 3, 4, 5 mil anos, dependendo da situação do espírito. Então, por isso que ele diz aqui, ó, muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, porque eles têm que compreender aonde está a origem do problema. Então, muitas vezes, eles vão lá na origem do problema. Para isso, eles têm que fazer uma volta no tempo, para atender aqueles espíritos que chegam ali. Ele coloca aqui, ó, em obediência aos planos traçados de mais alto. Porque se os benfeitores espirituais são os responsáveis pela mesa de desobsessão, existem outros acima deles, tá? Outros que traçaram o roteiro do atendimento. E eles seguem esse roteiro. Então, repare como ele diz aqui, né? É muito trabalho. E detalhe, não é um que chega à casa espírita doente. Às vezes são vários. E eles têm que atender a todos eles dessa forma, né? Bastante delicada, minuciosa. Aí, quando a gente vê isso, a gente diz, meu Deus do céu. E eu chego à casa espírita para a reunião mediúnica, lá, chego lá, falo, converso com um, outro, aquilo, vou lá para a mesa fazer o trabalho, sem ter a mínima noção do trabalho que é realizado pelos benfeitores.
Quer saber? Às vezes a gente vai fazer isso, passa anos trabalhando numa mesa mediúnica, sem ter uma mínima noção de como o trabalho acontece. Por isso que é importante estudar, porque aí a gente passa o quê? A valorizar esse trabalho, a respeitar esse trabalho, porque é um trabalho hercúleo, gente. Não pode ser feito de qualquer jeito. E ele diz assim, continua assim o Efigênio, é assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores, ainda em trevas mentais. Então, tem os desenhistas também para criar as imagens. Olha que trabalho extraordinário, gente. E continua aqui o Efigênio. Rose, Oi, fale. antes deles passarem na mesa, eles primeiro já passaram no pronto-socorro Muitos virtual. claro, claro, por misericórdia divina. Claro, porque às vezes são espíritos que vêm de regiões de muita dor e sofrimento, e se eles viessem do jeito, o nosso encontro, o nosso contato, do jeito que eles vieram, seria muito difícil. Então, vamos dizer assim, vou usar uma expressão, que não é só para... Eles já tomaram aquele banho, entendeu? Deram aquela melhorada neles de forma energética, para que eles... Trazendo aqui para o nosso mundo, quando a gente está muito mal, a gente passa primeiro, né, num acidente, passa primeiro para o pronto-socorro, Pronto-socorro, não é isso? para depois ir para o hospital, para ver o que vai fazer, Então, eles operar. são esses espíritos que vêm dessas regiões de muita dor e sofrimento, que Jesus diz que é um local de muita dor e ranger de dentes. Quando a gente fala disso, dor e ranger de dentes, são locais que a gente não tem a mínima noção de como seja. A gente não tem. Porque são espíritos que estão ali há séculos, sabe? Muita confusão. Então, esses espíritos são trazidos, eles são atendidos em certas colônias, recebem um tratamento, que a gente não sabe quanto tempo leva, porque às vezes é uma coisa de um dia para o outro, é coisa de anos, para depois eles serem encaminhados às reuniões mediúnicas. Quem leu Memória Suicida sabe disso. Que aqueles espíritos que foram retirados lá, daqueles locais terríveis onde André Luiz esteve, foram levados para a colônia e foram tratados durante alguns anos. Depois é que eles foram atendidos nas reuniões mediúnicas. O livro Memória Suicida, que nós terminamos de ler no início desse ano, a Ivone traz isso muito bem colocado. Muito bem colocado. Esses espíritos retirados daquelas furnas são levados para os hospitais, manicômios da espiritualidade, ficam lá durante, às vezes, anos, recebendo tratamento, para depois, quando apresentam uma certa melhora, serem encaminhados para as reuniões mediúnicas. Está lá no livro muito bem colocado isso, tá? Então, aqui o Efigênio fala, espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles, pelos benfeitores, improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que operam na fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Então, esses espelhos ectoplásmicos e outros recursos são também improvisados para ajudar a mente dos médiuns, dos dialogadores, tá? Para facilitar o trabalho, sempre dentro do Evangelho de Jesus. E ele diz aqui, para isso, porém,
Para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes. Porque a elas, tá, compareceremos, quer dizer, a essas reuniões de intercâmbio, compareceremos na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou os esclarecimentos indispensáveis. Então, ele diz, todos aqueles homens de boa vontade que estão se preparando, como os espíritos também, que estão trabalhando, irão comparecer a essas reuniões, como enfermeiros, como instrutores, mesmo ainda quando não tenhamos o melhor dos preparos. Tá? Em verdade, contudo, através da oração, convertemos-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos. E, em vista disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial. Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamos-nos entre os mais humildes recém-vindos à lide espiritual, mas aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal do Senhor, a cada um por suas obras. Efigênio S. Vitor. Então, meus irmãos, quem quiser revisar esse texto, que quem tiver achado bastante interessante, dá uma olhadinha no livro Instruções Psicofônicas, acho que é isso mesmo, deixa eu pegar ele aqui, que eu fiquei agora, ainda fechei, né? Ali, está aqui, opa, está aqui, Instruções Psicofônicas. É tanto livro, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui, ó. É esse aqui, tá? Instruções Psicofônicas de Francisco Cândido Xavier, tá? Capítulo 44, que tem por título Arquitetos Espirituais. E ele abre o texto com uma pequena mensagenzinha que eu não botei aí, que diz assim, ó, em nossa reunião da noite de 13 de janeiro de 1955. Essa mensagem é de 1955. Essa mensagem tem 68 anos. Tá? 68 anos. Espetáculo de mensagem, não é? 68 anos. Eu não era nem nascida ainda. Fomos novamente agraciados, esse espírito já tinha chegado outras vezes, com a visita do nosso companheiro Efigênio S. Vitor, que nos trouxe interessantes apontamentos com respeito aos espíritos arquitetos na palestra que passamos a transcrever. Quem escreve isso é o Chico. O Chico que escreve isso, porque é a psicografia dele, né? Então, desculpe, dele... não, isso aqui foi organizado, olha só. Instruções psicofônicas, estou lendo aqui a entrecapa aqui do livro, diz assim, instruções psicofônicas recebidas de vários espíritos no grupo Meimei e organizadas por Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, né? Arnaldo Rocha, que já desencarnou. Todas as mensagens, ele que recolheu depois e reuniu e publicaram com o título de Instruções Psicofônicas, onde o médium era o Chico. E o Arnaldo trabalhava com o Chico psicografava,
ele segurava as mensagens, depois eles publicaram. E essa mensagem aqui foi enviada pelo companheiro que já havia visitado antes, Efigênio S. Vitor, né? Em 13 de janeiro de 1955, uma mensagem de 68 anos. Gente, que coisa maravilhosa. Então, quem tiver esse livro, eu vou mandar para vocês, o PDF. Leiam novamente em casa, devagarzinho. Que coisa fantástica, maravilhosa essa mensagem. Altamente instrutiva para quem trabalha nas reuniões de desobsessão, principalmente, tá? Então, gente, semana que vem, nós vamos começar, vamos lá para o livro da Ivone. Nós vamos começar no parágrafo, semana que vem, dia 3 de novembro, 3/11. Nós vamos começar do parágrafo que diz assim, em razão das imperfeições que ainda Ivone? carregamos... Oi? Você falou o livro da Ivone? Não, desculpe, eu estou dizendo que eu misturo tudo. Livro da Sueli. Minha filha. Obsessão e desobsessão, é muita coisa. Então, nós vamos começar nesse parágrafo. Em razão das imperfeições que ainda carregamos, aqui vai ser dia 3/11 de 2023, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse trabalho, em relação ao que nós... Olha, Rose, esse texto foi muito esclarecedor, muito enriquecedor para a gente ter o real entendimento do processo que se dá numa casa espírita e a postura que cada trabalhador na seara de Jesus tem a desempenhar no sentido de produzir bons pensamentos, bons sentimentos, contribuir para essa atmosfera espiritual. Porque dentro de uma casa espírita, ou numa reunião de desobsessão, numa reunião de... não importa, ou numa reunião pública, num atendimento fraterno, tudo isso está acontecendo. Então, a gente tem nós, como encarnados, temos que auxiliar essa espiritualidade amiga para que o trabalho possa ser realizado. E quanto eles utilizam quando a gente produz esses fluidos, quanto é bem recebido pela espiritualidade para que se dê esse trabalho tão importante. Foi tão fantástico esse texto, e isso aí é um alerta para todos nós. Nós não vamos ser sisudão numa casa espírita, não precisa disso. Acho que não. Vamos ser alegres, divertidos, mas a seriedade da nossa atitude íntima, ela é importante, porque é o que a gente tem produzindo no momento em que estamos. E aí também me veio a seguinte situação, quando você faz o teu culto, o culto do Evangelho no lar, você também cria essa atmosfera espiritual. Perfeito. E muitas das vezes pode ser que você pode também criar de acordo com o que as pessoas da tua casa, do teu lar, produzem, vai ter uma fonte socorrista, vai ter um jardim socorrista. Depende de cada um. E aí, se não temos uma atmosfera tão bem preparada como de uma casa espírita, o irmão é encaminhado pela equipe para onde é propício ao atendimento daquele irmão. Mas quando a gente faz o culto e com aquela prece bem sentida, você cria essa atmosfera espiritual e na tua casa você cria esse campo positivo para o socorro dos irmãos que comparecem necessitados. Então, a gente faz isso dentro de casa, no culto do Evangelho no lar e também, de forma macro, no centro, nas casas espíritas. Perfeito. Então, a gente vê como é importante a gente ter conhecimento. Porque agora que a gente conhece isso, aquele que trabalha na mesa, quando ele penetrar na casa espírita, ele já vai penetrar com uma outra, né, visão. Uma coisa mais, como você falou, macro. Ele já vai ter ideia do que está acontecendo aqui. Numa reunião mediúnica, numa reunião pública.
entendeu? Durante um estudo de um curso, num seminário, ele já vai ter ideia do nível de trabalho que está acontecendo naquela casa. Então, a postura dele já vai ser diferente, de um respeito, de uma reverência, né? Aqueles companheiros que, como ele falou, trabalhadores silenciosos, que estão fazendo aquele trabalho sem que a gente tenha a mínima ideia. E em benefício de quem? Em nosso benefício. Porque, muitas vezes, quando o dementado entra lá da casa espírita, não é o dementado desencarnado, é o dementado encarnado. Quantos dementados encarnados, desequilibrados, penetram a casa espírita? Com a máscara de pessoa saudável, né? A máscara de pessoa saudável, mas por dentro está alucinado. E esses também vão ser tratados durante uma reunião pública, porque já foi dito pelos mentores que nas reuniões públicas são tratados os casos mais complexos, porque todos estão ali, os médicos da espiritualidade. Então, na hora do passe, então, quando a gente penetrar a casa espírita, a gente já vai penetrar, não é como ele falou, aquela sisudo, não, mas é tendo a noção do lindo, maravilhoso trabalho de amor que é realizado naquela casa. E aí a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Eu acho que todos, Rose, acho que todos nós aqui, Ana Nascimento, Eloá, Vera, José, Marcos, Vera, Denise, Ana Constantino, você, eu, todos nós já sentimos, quando a gente entra numa casa espírita, um ar diferente. A coisa é você diferente. A gente sente já que sente isso, né? parece que você fica leve, né? Você parece que tem uma atmosfera positiva. Isso. E aí, se você embarcar nessa atmosfera e contribuir, você sai enriquecido dali. A gente precisa falar para que todos os trabalhadores, então, são muitos, às vezes, uma casa, como você olha, tem várias mesas, vários trabalhadores, e as outras também, todos precisam ter essa ideia. Ler uma mensagem dessa do Efigênio. Eu acho que essa leitura era obrigatória para todos os todos, né? de todos os lugares. A gente esquece, Alberto, mesmo nós, que já militamos há muitas vezes na doutrina, às vezes a gente esquece. A gente esquece, Verdade. às vezes a gente adentra. Não, por quê? Ó, Mas muitas das vezes, as situações que surgem, ciúme que possa ter, as paixões, de modo geral. Isso não contribui. Espírita, Ah, né? eu não gosto de fulano. É, Ih, eu vou sentar do outro lado, porque o fulano não quer fazer ir. trabalho com fulano, não. Eu não quero trabalhar com decoração. Ou seja, Eu não quero fazer dupla com esse trabalhador, não. E esse cara é chato. E esse daqui. Entendeu? Quantas vezes acontece na casa espírita? Acontece, porque nós ainda somos espíritos. Não, isso até, acontece. de repente, a gente tem que estar vigilante. Isso, às Exatamente. vezes, surge, né? Aí, por exemplo, o trabalho que Denise com a Carmen desenvolve do estudo do Evangelho, lá no CEO, o estudo do Evangelho, que o Marcos esteve muito tempo com a Jacira. Eu participo do estudo do Evangelho no CEOI. Quando eu saio daquele estudo, eu sinto que houve algo diferente. Sim, claro. Por quê? Claro. E tem muitos irmãos sendo socorridos ali, porque o assunto é para eles mesmo, claro. e para nós. Para nós, né? Para nós. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa primeira parte. Daqui a 15 minutinhos a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Eu espero que todos tenham gostado do estudo. Eu adorei esse texto maravilhoso. Vou colocar o PDF do livro para vocês, e aí vocês procurem essa lição 44, e ela é maravilhosa, realmente, de um grande aprendizado para todos nós, tá bom?